PS, PS, pode-se gritar mesmo com máscara, é permitido. PS, PS. E chamo a atenção que, como somos menos aqui dentro da sala, temos que gritar para os que estão lá fora. Portanto, da próxima vez, vamos a isto com entusiasmo. Caras e caros amigos, caras e caros camaradas, eu quero começar por fazer uma especial saudação à presença entre nós, no Distrito do Porto, aqui neste pavilhão desportivo de Lessa da Palmeira, ao nosso secretário-geral António Costa. É um orgulho para todos os socialistas do Porto ter connosco o secretário-geral António Costa. Muito obrigado pela tua presença e pelo esforço que aqui estás para estar presente. Quero também dirigir uma palavra a todos os militantes socialistas do Distrito do Porto que nós representamos neste Congresso. Quero dirigir a todos os militantes, em especial aos 7.647 militantes do PS que foram votar no passado dia 18 de julho em 89 secções de ação setorial e de residência, provando mesmo que nós somos a maior federação do Partido Socialista em Portugal. Quero, claro, agradecer e saudar todos os que depositaram em mim o seu voto, manifestando a sua confiança na minha liderança na Federação, mas quero também saudar todos os que apoiaram o meu adversário nestas eleições internas, José Manuel Ribeiro, que eu aqui quero saudar pelo combate democrático que fez em nome dos ideais do Partido Socialista, que a todos nos mobilizam. Quero, claro, dar uma saudação especial à Luísa Salgueiro, de quem temos tanto orgulho como Presidente da Câmara Municipal desta bela terra de Matosinhos, que tanto diz ao PS. E nela quero saudar todos os autarcas socialistas, nas câmaras municipais, nas assembleias municipais, nas assembleias e nas juntas de freguesia. Eles são a expressão do nosso partido junto do povo do distrito. Quero saudar a juventude socialista, claro, fazendo na pessoa do Miguel Rodrigues, também matosinhense, que já aqui teve ocasião de intervir neste Congresso. E quero saudar as mulheres socialistas, a Patrícia Faro, que foi agora eleita Presidente das Mulheres Socialistas, e todas as mulheres socialistas do Distrito do Porto, que tanto têm contribuído para a afirmação dos ideais do PS. Quero saudar e agradecer todo o trabalho dos deputados do Partido Socialista e faço saudando em especial a Joana Lima, a líder dos deputados socialistas na Assembleia da República. E finalmente, e não menos importante, quero agradecer o trabalho de todos os que ergueram este Congresso em condições tão complexas e tão difíceis, com as quais nenhum de nós estava preparado para lidar. Mas acho que podemos dizer que o fizeram de forma exemplar. O PS, a partir deste Congresso do Distrito, mostra um sinal da sua força, um sinal de respeito pelos seus militantes e um sinal também de respeito pelas regras de saúde pública, das quais ninguém está isento. Temos que as respeitar escrupulosamente. Quero saudar todos, nas pessoas que fizeram parte da Comissão Organizadora do Congresso e no seu Presidente, o Artur Penedos, e também nos funcionários da Federação que tanto trabalharam para que este Congresso possa funcionar de forma correta. Permitam-me ainda algum espaço, ainda que curto, para algumas evocações. Este Congresso devia ter sido realizado no final do mês de março. E de então para cá, claro, passou muito tempo nas nossas vidas, no nosso mundo, e alguns camaradas que deviam estar aqui presentes connosco morreram entretanto. Eu quero saudar todos esses camaradas, quero saudar as suas famílias e quero fazê-lo evocando 3 desses militantes socialistas de todos os tempos que faleceram antes da realização deste Congresso, no período em que ele devia ter corrido normalmente. Faço lembrando o Azuil Diniz, o primeiro Presidente de Câmara Socialista de Santo Tirso, Alberto Costa, muito obrigado por estares aqui presente. Lembrando o nosso camarada Luís Silva, o primeiro Presidente Socialista da Junta de Freguesia de Figueiró, em Passos de Ferreira, que também morreu neste intervalo.
e o meu grande amigo e membro da Comissão Política Distrital até à sua morte, José Ribeiro, secretário e coordenador da secção da Foz do Douro. Para todos eles, para as suas famílias, a certeza de que no PS nós vivemos a olhar para o futuro, mas não nos esquecemos em momento nenhum de quem fomos e de quem somos. Nós somos o partido de Mário Soares, um partido com história, um partido que se orgulha de todos os que ao nosso lado ergueram os ideais do socialismo democrático. As eleições do dia 18 de julho marcaram uma decisão clara e participada por parte de todos os militantes. Aliás, manifestando, porque foi isso que os militantes fizeram, o seu apoio a um programa político com um lema: continuar unidos pelas vitórias do PS. Eu julgo que todos compreendem a importância da unidade do PS. Essa unidade não significa unanimismo, porque ela assenta no pluralismo, no debate de ideias, na participação, na tolerância. Esses são valores do PS no passado, no presente e no futuro. E por isso eu quero aqui repetir a minha saudação ao José Manuel Ribeiro pela forma como este ato eleitoral decorreu, com grande participação, com grande elevação, dando mais uma imagem da força do Partido Socialista. Mas a verdade é esta, é que se todos podemos perceber a importância da unidade do PS, os cidadãos podem se interrogar para que é que quer o PS mais vitórias. E eu acho que nós temos a obrigação de dar uma resposta clara a essa pergunta. Essa deve ser uma resposta política, de esquerda, de progresso aos problemas com que nos defrontamos. Para dar resposta à crise de saúde pública, que tem um impacto económico e social sem precedentes, não é indiferente, como todos vemos agora, não é indiferente saber quem está no governo do país e na generalidade das autarquias. A crise e a resposta à crise marcam mesmo uma diferença essencial entre o PS e a direita. Onde a direita começa a sonhar com o regresso à austeridade, o PS propõe um caminho de proteção dos trabalhadores, de estímulo às empresas, de reforço do setor social e da proteção social, de alargamento do investimento público, designadamente na proteção aos mais idosos e no reforço do Serviço Nacional de Saúde. A direita olha para o agravamento das desigualdades e para o aumento da pobreza como se fossem inevitáveis. A direita acha que há portugueses que têm direitos de cidadania limitados, que se devem resignar à pobreza e à exclusão. Nós temos uma visão muito diferente do mundo e muito diferente do nosso país. Nós acreditamos que todos os portugueses têm direito a uma vida digna e por isso percebemos que o Estado tem um papel essencial na promoção da igualdade de oportunidades. Vejam agora este debate sobre o salário mínimo nacional. Lá vem a direita a manifestar-se contra ou pelo silêncio cúmplice, a não perceber que continuar o aumento dos rendimentos dos que menos têm é essencial. É essencial para a economia, é essencial para a coesão, é essencial para um país com mais felicidade no futuro. Este nosso compromisso não é um compromisso retórico. Traduz-se num investimento na escola pública, que vai agora ser dotada de instrumentos que permitem o acesso de todos à digitalização, que vai ser no futuro inevitável, ainda que parcial, no domínio do ensino. Tem uma resposta no investimento aumentado no SNS, que tem este ano de 2020, ainda antes da pandemia, o maior orçamento de sempre, que vai ainda agora ser reforçado. E que orgulho, caras e caros camaradas, na capacidade de resposta do nosso Serviço Nacional de Saúde no contexto desta pandemia que atingiu a Europa e o mundo. É só comparar. Este compromisso tem tradução num investimento aumentado na proteção social, já concretizado em diálogo com as organizações de terceiro setor. Aliás, a crise que vivemos põe a nu a necessidade de reforçarmos muito os apoios às pessoas com mais idade. É um domínio essencial e a nossa Federação estará na primeira linha da luta pela utilização reforçada do investimento europeu para que possamos alargar de forma significativa a disponibilidade de cuidados continuados e que para que possamos dotar todos os serviços de apoio às pessoas mais idosas com melhores condições em matéria de recursos humanos, de instalações e de equipamentos. Todos nós, que tanto nos orgulhamos de viver neste país democrático, devemos muito às gerações que nos antecederam. Mulheres e homens que muitas vezes com uma vida de sacrifício trabalharam arduamente para que nós,
os seus filhos, os seus netos, possamos viver num mundo melhor. Não podemos agora abandoná-los à sua sorte. Temos obrigação de garantir a sua proteção e precisamos, enquanto sociedade, de investir mais para que isso se faça de forma mais cabal. Temos ainda que aumentar, para isso, a cooperação com as organizações da economia social e do terceiro setor. Porque este trabalho de proteção às pessoas com mais idade tem que estar profundamente embrenhado na comunidade. Urge criar condições para que a generalidade das pessoas tenham o apoio de que necessitam em suas casas, reservando a institucionalização para o último recurso quando não há solução alternativa. Mas também quero chamar a atenção de um ponto. Melhorar a forma como tratamos os mais velhos significa também investir na nossa saúde, na saúde de todos. Não podemos fazer com que a crise nos abandone essa visão de investimento na promoção da saúde. Melhor e mais cuidado à alimentação, menor consumo de sal, de açúcar ou de gorduras saturadas, redução do consumo de tabaco, eu apetecia-me dizer supressão do consumo de tabaco, mas depois dizem que são muito radical. Moderação do consumo de bebidas alcoólicas, mais exercício físico são essenciais para a nossa saúde no presente e no futuro. E esse investimento tem que continuar. O único indicador em que Portugal ainda está atrasado em relação aos países mais desenvolvidos em matéria de saúde são os anos de vida saudáveis a seguir aos 65 anos. E se queremos garantir a recuperação desse indicador, temos que investir todos, desde as crianças às pessoas de todas as idades, na melhoria dos nossos estilos de vida e na adoção de estilos de vida saudáveis. Aliás, como esta crise mostra à evidência, a saúde, a boa saúde, é indispensável para tudo o resto. Sem saúde não há economia, nem há boas contas públicas. E só por isso justifica bem que se invista na saúde. Neste mandato, naturalmente, uma grande parte da nossa atenção vai estar concentrada no envolvimento do Distrito no programa de recuperação da economia nacional. Quero saudar, aliás, a esse respeito, a extraordinária vitória que Portugal conseguiu na negociação dos fundos europeus. E não tenham nenhuma dúvida, eu estou em posição privilegiada para o afirmar, que esse resultado de Portugal deve muito à inteligência, à determinação, ao empenho e ao prestígio do nosso Primeiro-Ministro, que foram absolutamente essenciais para o resultado conseguido na negociação na União Europeia. António Costa corporiza a visão que os socialistas portugueses sempre tiveram, que alia o desenvolvimento do país ao aprofundamento da integração europeia. Essa é a ideia visionária de Mário Soares. E não há ninguém que a tenha interpretado melhor que o nosso secretário-geral, António Costa. É um motivo de orgulho para os socialistas portugueses, no país, já o disse aqui muito bem a Luísa Salgueiro, e na Europa. E eu posso afirmar-vos que isto é exatamente assim. O que aí vem é, de facto, um apoio europeu sem precedentes, com uma dimensão sem precedentes. Mas para o utilizarmos de forma verdadeiramente útil, temos que intervir em diferentes domínios. Claro, em primeiro lugar, o domínio da definição estratégica. E acho que o que o Governo fez, pedindo um estudo ao professor António Costa e Silva, é muito útil e muito determinante. Resolver os constrangimentos das infraestruturas e na mobilidade, apostar nas qualificações, promover a reindustrialização, combater as desigualdades, são objetivos centrais do plano de recuperação que dizem muito ao nosso distrito. Em segundo lugar, e temos no PS um especial papel nisso, promover a participação e o envolvimento do distrito, dos cidadãos, dos trabalhadores e das suas organizações, das empresas, das associações e organizações solidárias, das autarquias, das instituições do ensino superior. Para vencer uma crise como aquela com que estamos confrontados, nós precisamos de fazer apelo à energia e à participação ativa de todos. Em terceiro lugar, assegurar a transparência. É imperioso que as pessoas sintam confiança na forma como os fundos vão ser utilizados. E, para isso, eu acho que o melhor instrumento é mesmo a transparência. Se todos tiverem acesso à informação clara sobre os concursos, sobre as decisões, sobre os critérios, sobre a forma como os fundos são alocados e utilizados, nós teremos maior capacidade de mobilizar os portugueses para este combate. Em quarto lugar, claro,
garantir as condições efetivas para a execução dos fundos. Temos que abolir formas arcaicas de tratar a contratação pública e temos que abolir uma burocracia que prolifera e torna os fundos num feudo de tecnocratas especializados. Democratizar o acesso aos fundos e instituir formas modernas de controle que não façam gastar em gestão mais do que aquilo que é adequado. Claro que na utilização em concreto dos fundos no nosso distrito, nós temos que colocar na agenda política como prioritário o resolvimento de constrangimentos em matéria de infraestruturas, nomeadamente em projetos ferroviários e, em alguns casos, ainda que residualmente, em projetos rodoviários na área metropolitana e na região do Tâmega e Sousa. É essencial essa melhoria da mobilidade para a vida das pessoas, melhorando os rendimentos das famílias, para a economia, facilitando a circulação de bens e pessoas e, claro, para o ambiente, porque nós temos mesmo que não fazer com que nesta crise nos distraia, antes, pelo contrário, ela deve servir, a recuperação da crise, para acelerar o processo de descarbonização na qual nós temos todos que estar envolvidos e empenhados. Para tudo isto, a prioridade, não tenho nenhuma dúvida, na mobilidade tem que ser a ferrovia. Quer se trate da expansão do metro do Porto, quer da recuperação da linha do Tâmega entre a Livração e Amarante, quer da reabilitação e reutilização da linha de Leixões. Mas neste contexto, e quero assumir aqui isto publicamente, daremos uma especial atenção ao projeto da nova linha do Val de Sousa. O Tâmega e Sousa merecem uma atenção especial por parte do Estado. E essa atenção passa também por investimento qualificador na sua mobilidade. Felgueiras e Passos de Ferreira são, respectivamente, os segundo e terceiros municípios mais populosos do país que não têm comboio. Isso não faz qualquer sentido e tem que ser resolvido. Não ignoramos que o investimento na rodovia já não é o investimento prioritário. Mas há ainda um conjunto de investimentos que, sendo relativamente pequenos, não podem ser mais adiados. A indústria da pedra de Alpendurada e as pessoas do Marco Canaveses e Penafiel não suportarão mais os adiamentos na sempre prometida IC35. A ambição de desenvolvimento do Baixo Tâmega não é compatível com a não construção da variante da Mesquinhata e dos acessos de Baião à Ponte da Ermida. As pessoas e a indústria da Trofa e de Santo Tirso sentem urgência na correção das anomalias da Nacional 14. Bem, para que tudo isto funcione, eu acho que todos percebemos isto, muito especialmente a partir do Porto, nós precisamos de mais, precisamos de muito mais descentralização. Por isso temos sempre apoiado a ação do Governo Socialista na transferência de mais competências nas autarquias. Por isso apoiamos a eleição indireta para as CCDRs, nomeadamente para a CCDR Norte. São passos na direção certa. Eu sei, não é ainda a regionalização em que acreditamos e de que não desistimos, mas é um passo na direção certa. Os autarcas socialistas, e acho que o posso afirmar em nome de todos, vão se envolver ativamente na eleição indireta de personalidades que garantam que a CCDR-N continua ao serviço da região, ao serviço dos interesses da economia e das pessoas da região norte no todo nacional. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. E vejo até com espanto a surpresa por haver a este respeito diálogo entre autarcas de vários partidos. Eu acho que seria grave e muito estranho, é que nós quiséssemos fazer da CCDR-N uma questão meramente partidária e que alimentássemos guerrilhas partidárias a respeito de uma instituição que, sobretudo no contexto da atual situação de crise e da utilização dos fundos comunitários, tem que ser governada de forma consensual, de forma tecnicamente habilitada, para colocar todo o seu potencial ao serviço da região e é nesta luta que estamos empenhados. Mas, meu caro António Costa, nós precisamos de mais em matéria de descentralização. Os órgãos centrais do Estado, eu sei que é quase uma heresia proclamar isto, porque os resultados são sempre difíceis, mas os órgãos centrais do Estado têm que ser deslocalizados em alguns casos. E devem ter na sua governação pessoas que representem o todo nacional. E eu acho que isso é essencial para que o processo de descentralização continue a funcionar de forma harmoniosa. Há
demasiados setores do Estado que 5 anos depois do PS estar no governo, acho que ainda não ouviram nenhuma vez o Primeiro-Ministro falar sobre descentralização ou nunca leram os programas do governo sobre a descentralização, porque nós continuamos a ter muitas dificuldades a lidar com o centralismo asfixiante de várias dessas instituições. Enfim, nós vimos todos com muita satisfação que o Governo aprovou recentemente a criação do Banco de Fomento Nacional e decidiu pela instalação da sede do Banco de Fomento no Porto. Mas temos que estar vigilantes, porque sedes nós ainda vamos tendo algumas. Às vezes não funciona cá nada, só tem lá o mesmo o nome da sede e temos que estar atentos para que isso não aconteça. Caras e caros camaradas, claro que o grande desafio político do próximo ano são as eleições autárquicas. Elas são eleições muito importantes, são um nível de governação essencial pela proximidade aos cidadãos e por aquilo que as autarquias são capazes de fazer pelo desenvolvimento económico, social e cultural de cada um dos municípios e das freguesias. Enfim, o passado recente da Federação do Porto fala por mim e aquilo que é a nossa ambição é manter e reforçar a liderança autárquica do PS no Distrito do Porto. E não tenham nenhuma dúvida, é isso que nós vamos fazer. Eu suponho que há pelo menos um sítio do Porto onde a minha vitória nas eleições federativas foi muito mal recebida, que foi mesmo a sede do PSD. Porque eles já só estão... Nós temos 11 câmaras municipais e o PSD tem 5. E eu vou-vos dizer, acho que no próximo Congresso vamos anunciar um resultado ainda um bocadinho mais desequilibrado. Enfim, vamos a ver, porque o que nós estamos a fazer... Porque o que nós estamos a fazer, e eu quero nessa matéria agradecer o trabalho ativo das secções e das conselheiras do PS, é encontrar em todos os sítios onde estamos na liderança e onde ainda não estamos na liderança, equipas capazes de apresentar as melhores soluções para as pessoas, apresentar os melhores projetos para a comunidade e os melhores protagonistas. E essa é a forma de continuarmos a ter sucesso e de continuarmos a liderar a área metropolitana do Porto e continuarmos a liderar a comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa, como acontece até agora. Claro, o tema da política com proximidade é um tema essencial. Nós precisamos de estar próximos das pessoas, até porque esta pandemia pela Covid-19 criou nessa matéria ainda mais dificuldades, de facto. Basta olhar para este Congresso para ver que é exatamente assim. Mas nós, respeitando as regras de saúde pública, respeitando as regras de distanciamento físico, nós temos ainda assim que fazer política próxima das pessoas. As pessoas têm que ter a sensação que do lado de cá está alguém que as ouve, que leva as suas preocupações, que traz as suas preocupações, que procura debater os caminhos possíveis e as soluções possíveis. Nós já sabem que comigo podem sempre contar. Eu passo, é verdade, uma parte da minha semana em Bruxelas, no Parlamento Europeu, mas devo dizer-vos que sinto que isso é muito útil para o trabalho político que faço no Distrito do Porto. É verdade, eu não arranjei nenhuma forma mais suave de dizer isso, António Costa. É verdade que continua a haver aviões para Bruxelas a partir do Porto. Da TAP é que não. É verdade. Mas eu julgo que o Primeiro-Ministro estará tão ou mais preocupado que nós com a necessidade de encontrarmos um destino verdadeiramente nacional e patriótico para uma companhia de aviação de que o país tanto necessita, que foi agora nacionalizada, mas que precisa de uma grande mudança na sua atitude perante o todo nacional, porque é verdadeiramente injustificável que seja possível ir para Bruxelas diariamente na Brussels ou na Ryanair com os aviões sempre cheios e que a TAP acha que não haja mercado para os seus voos. Acho que há qualquer coisa de estranho nessa forma de pensar na administração de uma empresa que, voltando a ser pública, tem novas responsabilidades nesta matéria. Mas esta proximidade tem que se materializar em muitas e novas iniciativas. Por isso eu apelo à mobilização de todos. Todos são mesmo todos, porque a partir deste Congresso nós fazemos todos parte da mesma equipe de direção do Partido Socialista. Claro, com as nossas diferenças que existiram sempre, com as nossas maneiras de ver cada assunto, nós somos o Partido da Liberdade e essa liberdade nunca nos impediu de sermos tolerantes uns com os outros e de construirmos um caminho comum. Antes, pelo contrário, essa liberdade é acompanhada desse sentido da responsabilidade. E por isso, essa política com proximidade é também o melhor remédio contra os populismos extremistas. Proximidade com as pessoas, com as instituições, com a comunidade. Por isso eu quero aqui anunciar que nós vamos realizar a partir deste ano, anualmente, jornadas parlamentares do Distrito do Porto.
Faremos a primeira edição dessas jornadas parlamentares agora, alguns entre o fim de outubro e o início de novembro, depende ainda do próprio calendário parlamentar da apreciação do orçamento, e quero anunciar aqui, depois de consultada quer a nossa coordenadora dos deputados, a Joana Lima, quer a Presidente da Câmara Municipal de Marco Canaveses, a Cristina Vieira, que essas primeiras jornadas parlamentares terão como tema o desenvolvimento de Baixo Tâmega e serão realizadas no Marco de Canaveses. Duas palavras finais. A primeira delas para dizer que nós, os socialistas do Distrito do Porto, vimos com grande orgulho o anúncio já feito pelo governo português de que nos disponibilizamos para receber de imediato refugiados, agora duplamente refugiados, depois do terrível incêndio nos campos de Mória, na ilha de Lesbos, na Grécia. Dizer, António Costa, nós temos muito orgulho dessa decisão do Governo e nós aqui ajudaremos, nas autarquias, nas instituições, para que Portugal possa dar a essa resposta, porque todas as pessoas têm direito a uma vida com dignidade e nós não podemos afirmar os nossos valores excluindo os outros. E por último, agora é mesmo por último, uma menção especial. Apesar das dificuldades, eu acho que todos concordamos que este Congresso está muito bonito. Está organizado com a qualidade das coisas do PS, em especial das coisas do PS Porto. Isso deve-se a muita gente, a uma vasta equipa, a muitas pessoas que trabalham, que se esforçam, muitos estão aqui à volta a trabalhar, mas deve-se em especial a um grande militante do PS no Distrito do Porto, que hoje não está aqui porque está a lutar contra a doença. Mas está a lutar contra a doença com a mesma coragem e com a mesma cara levantada com que sempre esteve connosco no Partido Socialista. E eu peço a todos mesmo, uma grande salva de palmas para Domingos Ferreira. Nós confiamos que ele vai vencer esta luta como tem vencido todas as outras lutas. Isto ainda inspirará o Domingos a organizar ainda melhor o 20º Congresso Distrital do PS, que é o próximo. Viva o Partido Socialista! Viva o Porto! Viva Portugal! PS! PS! PS!